por imagem das principais patologias renais, tá? A primeira patologia renal que a gente lembra que motiva mais a procura de exames de imagem, que motiva mais a procura de emergência, tá certo? É a litíase renal, são os cálculos renais, né? Para a litíase renal, a gente já conversou que o ultrassom, ele é muito bom. Ele é muito bom para avaliação dos pacientes que têm cólica renal, as dores de cálculo, né? A litíase, ela consegue ser identificada, como eu falei ontem para vocês, com certeza, né, acima de cálculos renais acima de 0,5 centímetros. Como eu falei para vocês, abaixo disso, os cálculos, normalmente no ultrassom, eles são hiperecóicos, que são brancos, né? Abaixo disso, eles não conseguem formar sombra acústica posterior, as calcificações não conseguem formar sombra acústica posterior. Isso limita a avaliação por ultrassom. Não é que a gente não consiga ver, a gente consegue ver os cálculos menores, pode conseguir ver os cálculos menores, mas a gente não consegue fechar o diagnóstico, que são cálculos mesmo, e acaba precisando de tomografia, tá certo? Outra coisa, a gente consegue ver cálculos na bexiga, a gente consegue ver cálculos na junção ureteropiélica e consegue ver cálculos na junção ureterovesical, certo? Então, o ultrassom é muito bom. Chega aquele nosso paciente com dor lombar, e a gente desconfia de pedra nos rins, o primeiro exame, que é o exame mais disponível, que tem em todos os hospitais disponível para ser feito na hora, é o ultrassom, então a gente consegue fazer essa avaliação. A ultrassonografia de vias urinárias, como a gente já comentou ontem, é a ultrassonografia que avalia rins, trajeto dos uretés e avalia a bexiga, para lembrar por isso que o exame tem que ser de bexiga cheia, tá certo? Cálculos de todas as composições, em geral, a gente consegue ver no ultrassom, como o quê? Uma imagem hiperecogênica, tá certo? Então, uma imagem branca, formando sombra acústica posterior nos cálculos acima de 0,5 centímetro. Vocês estão acompanhando, gente? Sim, tudo certo, professor. Joia, perfeito, gente. Então, a gente sabe que os cálculos, eles têm várias composições, e essas várias composições fazem ele se apresentar de várias tonalidades, vários tons de cinza na radiografia e na tomografia, tá certo? Os cálculos principais que a gente conhece, os principais cálculos a principal composição são cálculos de oxalato de cálcio, tá certo? O segundo mais comum, só um minutinho, vamos parar aqui que a Ana Luísa está dizendo que tem alunos querendo entrar, só um minutinho, gente. Vou tentar aqui falar com eles. Pronto, gente, vamos dar continuidade. A coordenação respondeu aí, dizendo que não está aparecendo solicitação para pedir, ninguém está pedindo mais para entrar. Então, vamos voltar. Os cálculos mais comuns que a gente conhece são os cálculos de oxalato de cálcio e cálculos de fosfato de cálcio, tá certo? Esses, para radiografia e para tomografia, eles são radiodensos, eles parecem brancos na radiografia e na tomografia. Temos outros cálculos, que são os cálculos de Struvita, que são aqueles cálculos muito associados a infecções, por proteus, por pseudomonas, por Klebsiella, que são os maiores formadores de cálculos coraliformes. Lembra que a gente viu um raio-x ontem de um cálculo coraliforme, né? A gente tem que lembrar que esses cálculos coraliformes podem estar diante de cálculos formados por Struvita. Esses cálculos, eles não são tão densos quanto os cálculos de oxalato de cálcio e fosfato de cálcio, certo? Cálculos de ácido úrico e cálculos de cistina, que também existem, tá? Eles têm baixa densidade. Não significa que eles não conseguem ser vistos de jeito nenhum, os que têm baixa densidade. O que a gente não consegue ver de jeito nenhum, tá certo? Por tomografia, são cálculos induzidos por medicação. Professor, e qual é a medicação que é comum de induzir formação de cálculo? Um antirretroviral, tá certo? Chamado de Indinavir. Esse antirretroviral, ele é formador de cálculo, e quando tem cálculos formados por Indinavir, eles não são vistos por tomografia. Então, voltando, conclusão,
Os cálculos mais comuns, oxalato de cálcio e fosfato de cálcio, eles são radiodensos, tá certo? A gente consegue ver a hiperdensidade deles na tomografia. Estruvita, ele é um pouco menos denso que o de oxalato de cálcio e formam mais aqueles cálculos coraliformes, tá? E ácido úrico e cistina também, não tem a densidade muito alta. E os cálculos induzidos por medicamento, que é o indinavir, a gente não vê de jeito nenhum. Temos a localização mais típica dos cálculos, né? A gente tem cálculos calicianos, cálculos na pelve, cálculos na JUP, perdão. A gente tem cálculos no trajeto do ureter como um todo, né? E a gente tem cálculo na JUV. Onde é que esses cálculos mais impactam, gente? Qual é a localização mais típica dos cálculos impactarem, de os cálculos obstruírem? E agora eu deixo essa resposta para vocês. A senhora pode repetir a pergunta, por favor? Qual é a localização mais comum, Lara, de a gente ter cálculos impactados? Onde os cálculos impactam mais? A JUP, né? A porção ureteral anterior à bifurcação das ilíacas. Perfeito. E a junção ureterovesical. Perfeito. Então, esses cálculos, eles param, né, eles obstruem mais na JUP, na JUV e no terço médio do ureter, junto com os cruzamentos dos vasos ilíacos, onde passam o cruzamento dos vasos ilíacos. O Lucas também respondeu, terço médio do ureter, na JUP e do esfíncter vesical, ou JUV, né? Exatamente, gente. Então, essas são as localizações mais comuns de a gente ter cálculos impactados, cálculos esses que vão dar o quê? Hidronefrose amontante, tá certo? Aqui, a gente tem uma imagem de ultrassonografia, tá certo? Essa ultrassonografia tá evidenciando o quê? O que é que vocês conseguem ver? Lembra que a gente viu ontem uma imagem de ultrassom do rim direito? Esse lado aqui também é o rim direito, porque a gente tá vendo o fígado em cima, tá? Essa parte aqui, esse segmento é um segmento hepático, tá certo? E a gente tá nessa imagem, vendo o rim direito do paciente. O que é que tem de alteração nesse paciente? O que é que vocês conseguem me descrever? Ele parece ter uma hidronefrose. Ele tem uma hidronefrose, e a gente consegue ver hidronefrose, que é essa dilatação aqui na pelve, né, nos grupamentos calicinais. A hidronefrose, ela é líquido, né, líquido que está impactado, líquido que está preso aí, então ela aparece no ultrassom como anecoico, que é o preto, tá? Joia. Professora, eu consigo detectar a diferenciação córtico-medular no ultrassom? A gente consegue ver que tem diferenciação córtico-medular? Sim, tá certo? A gente vê essa parte do córtex, do rim, tá certo? E a gente vê essa região da pelve. Então, a gente consegue ver que tem diferenciação córtico-medular? Sim. Isso ajuda, Lara, nos pacientes que têm insuficiência renal. Muitas vezes, o nefrologista, eles pedem esse exame, né, para avaliar o tamanho do rim do paciente, no paciente com insuficiência renal, para saber se é mais insuficiência renal aguda ou insuficiência renal crônica, e para ver se tem preservação ou não da diferenciação córtico-medular. Entendi. Fora a hidronefrose, que vocês estão vendo aqui, que o Raul respondeu, a Lara respondeu. O que tem mais nesse paciente? Essa região hiperecogênica. Perfeito. Eu não consegui perceber. Foi o Renato que respondeu. Renato, isso. Essa região aqui, hiperecogênica, tá certo? Ou hiperecóica, é a mesma coisa. É ecogenicidade aumentada aqui na região da pelve renal. Concorda? Acho que é isso que você está vendo e vendo muito bem. O que essa imagem dá embaixo? Tá conseguindo perceber que até embaixo dela a gente tem uma sombra? Isso daqui é a sombra acústica posterior. Então, a gente está diante de uma imagem hiperecóica, tá? Ou hiperecogênica, na pelve renal, determinando dilatação amontante, que é a hidronefrose, tá certo? E ela é formadora de sombra acústica posterior. Isso daqui é o quê? Litíase, isso mesmo, é um cálculo renal, tá certo? Um cálculo impactado, tá certo? Na pelve do rim direito, determinando hidronefrose amontante, certo, gente? Então, é assim que a gente vai ver no ultrassom, tá? É assim que vocês vão pedir exame do paciente de vocês na emergência. Esse paciente, muito provavelmente, tem um quadro de dor lombar importante, tá?
a gente tem essa dilatação, certo? A gente tem tudo isso daqui é dilatação, tá? Essa dilatação tá mais pela pelve renal, não tá se estendendo ainda tanto para os cálices renais, tá? Por quê, Davi? Que isso daqui é um começo de uma hidronefrose, tá? Ela tá começando a se estender, essas entradinhas aqui, tá certo? A gente tá começando a ver uma dilatação com extensão para cálice, mas muito pouco ainda para cálice, tá? Por quê? Que isso aqui é um começo de hidronefrose. Provavelmente esse cálculo está impactado inicialmente, tá? Quando isso daí, se isso daí não for resolvido logo, não for tratado, o que vai acontecer? A hidronefrose vai aumentar e a gente vai ver uma hidronefrose muito mais pronunciada, certo? Deu para entender, Davi? Não, não tem cistos, não. Aqui a gente está vendo os cálices, Lucas. Ótima pergunta, pessoal. E essa outra imagem aqui é de ultrassom também, o paciente tem dor lombar à esquerda, tá? Uma dor lombar que já começou há 3 dias, certo? E a gente investigou o rim esquerdo do paciente, o rim direito. O rim esquerdo tinha hidronefrose, tá certo? Dilatação tanto da pelve, dos cálices e do ureter, certo? Uma ureterohidronefrose, mas a gente não identificou qual a causa dessa dilatação lá ao nível dos rins. Quando a gente chega na bexiga, o que é que vocês conseguem identificar aqui na bexiga? Tá? A gente está lá na pelve do paciente. Vocês estão conseguindo ver alguma alteração aqui, gente? Uma litíase na juve. Uma litise na juve à esquerda, tá? O que que a gente tem aqui? Uma imagem hiperecóica ou hiperecogênica, tá certo? Na topografia da junção ureterovesical esquerda. Por que que a gente sabe que aqui é a junção ureterovesical esquerda? Ontem a gente comentou, e vocês sabem da anatomia, que a juve, em geral, tá certo? Anatomicamente, ela é aonde? Póstero inferior na bexiga. Quando ela é póstero inferior na bexiga, a gente tem esse cálculo, tá certo? Aqui, impactado. Olha a sombra acústica, tá certo? A gente tem uma sombra acústica posterior a ele, tá? E esse cálculo tá dilatando o ureter e dilatando a pelve renal, que eu falei para vocês que foi identificado na ultrassonografia, certo? Gente, esse daqui são cálculos fáceis de ser visto, que tanto estava na pelve no outro paciente quanto está na juve à esquerda. Joia, mas toda vida é assim? Não. Às vezes a gente identifica pacientes que vão para a emergência, tá? Você pede ultrassom de vias urinárias para ele, porque ele tem um quadro de dor lombar franco há 1, 2, 3 dias, certo? Quando você faz a investigação, você só consegue identificar que o paciente tem hidronefrose em um ou em um lado, tá certo? E o que que acontece? Acontece que se a gente não identificar a causa dessa hidronefrose, o que que a gente vai colocar no laudo? A gente vai colocar dilatação ou hidronefrose, né? Ou ureterohidronefrose à esquerda, sem evidências de fator obstrutivo ao método. Convém prosseguir a investigação com TC de vias urinárias. E se você estiver desconfiando que essa dilatação seja por cálculo, a TC vai ser uma TC sem contraste. E muitas vezes o paciente vai mesmo para a TC, tá certo? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o ureter, ele é difícil identificação pelo ultrassom, tá certo? Se o cálculo estiver impactado, por exemplo, como a Lara falou, ou o Lucas falou, lá no cruzamento dos vasos ilíacos, né, no terço médio do ureter, próximo ao cruzamento dos vasos ilíacos, a gente vai conseguir identificar em todos os pacientes? De jeito nenhum. A gente vai ver a hidronefrose que ele está causando, mas não vai conseguir identificar a causa, né, que seria esse cálculo. Então, vai precisar fazer uma tomografia nesse paciente, uma tomografia sem contraste. Joia, pessoal? Professora, Oi, Thaís. as paredes da bexiga estão espessadas ou não? Pois é, eu concordo contigo, né, que aqui parece que tem um pouquinho de espessamento, tá? Concordo que pode ter um espessamentozinho, mas é muito regular, tá? Então não tem nada assim de alteração grosseira nesse paciente, não. Eu vou te mostrar uma parede de vesícula, de bexiga bem espessada para você ver, tá certo? Às vezes a parede da bexiga pode estar um pouquinho espessada por causa de uma infecção, tá certo? Às vezes um cálculo pode dar uma infecção, tá? Mas eu gostei de você ter visto isso, tá? Tem um pouquinho de espessamento sim, principalmente aqui nessa porção, mas nada nodular. Tá bom? Obrigada. Gente, vamos agora para a tomografia.
o nosso paciente, outro paciente nosso, ele teve uma dor lombar à direita, foi para a ultrassonografia viu hidronefrose à direita, mas não conseguiu identificar a causa dessa dilatação, tá certo? Então, o que que faz? Parte para a tomografia. O que é que vocês estão identificando nessa tomografia, gente? Hidronefrose à direita, né? Isso, hidronefrose à direita. À esquerda tem alguma coisa? Parece ter uns cálculozinhos, né, professora, Isso, também. perfeito. Tem cálculo pequenininho aqui, tá certo? E outro bem pequenininho aqui. Lembra que a TC ela é milimétrica, né? Os cortes são bem finos, então a gente consegue ver cálculos muito pequenos, tá? Professora, nesse rim direito dela parece ter septação ou é impressão do... Então, é muito boa essa pergunta e eu acho que contempla o que o Lucas perguntou. Professor, assistos também lá naquela outra ultrassom, tá certo? Ele estava se referindo, eu acredito, a essas imagens aqui, que são as imagens, né, dos cálices renais, tá? Então, aqui, Lara, o que que a gente está vendo? A gente está vendo hidronefrose franca, certo? Hidronefrose acentuada. A gente vê a pelve dilatada, tá? Se estendendo para os grupamentos calicinais. Então, você acaba percebendo que aqui tem um septos. Mas o que que é isso? É o parênquima no meio dos cálices. E por que que esse parênquima está tão afilado, né? Que está parecendo que a gente tem septos dentro dele. Gente, porque a progressão da hidronefrose, uma hidronefrose, quando ela é mais crônica, o que é que vai acontecer? O rim vai sofrer, o parênquima renal vai afilar, tá certo? Então, a gente vai ver um afilamento. Isso daqui é uma hidronefrose que já causou dano no rim do paciente, tá certo? Se não, o paciente não foi resolvido, aquela hidronefrose, por exemplo, por um cálculo, por um tumor, até uma coisa iatrogênica, por exemplo, ela vai dar uma acentuada hidronefrose com afilamento cortical. Então, é maravilhoso, Lara, tu ter visto esses septos aqui. O que que esses septos aqui? É um afilamento cortical, tá certo? O rim é um rim que está sofrido, um rim que a função renal, com certeza dele, já está extremamente prejudicada, certo? O que isso aqui faria diagnóstico diferencial também, tá? Com múltiplos cistos renais, certo? Por que que isso aqui não são múltiplos cistos renais, Lucas? Porque tem comunicação, tá certo? A gente vê comunicação, tá? A gente não vê parede nessa região, parede para cisto, tá? Eu vou mostrar cistos renais para vocês entenderem como é diferente. A gente vê a pelve, tá? Aí a região hipodensa se comunicando com todas essas outras áreas, tá certo? Dentro desses septos, que a Lara chamou que, na verdade, é o parênquima renal. Deu para entender, gente? Deu, professora. Os outros entenderam? Joia. O que que acontece, gente? Professora, Diz, Thaís. desculpa interromper rapidinho. No rim esquerdo, essa partezinha que é mais, tipo, mais cinza, assim, não é tão Hipodensa, branca. né? Essa aqui? Isso. É a pelve Uhum. e ela tá normal? Tá normal, tá normal. Certo, tá bom, obrigada. O que que aconteceu, gente? Então, a gente tem que entender um dos motivos de a gente conseguir diagnosticar e tratar logo a causa da hidronefrose nos nossos pacientes, porque com a evolução dessa hidronefrose, a gente consegue prejudicar bastante o rim, né? As hidronefroses, elas conseguem prejudicar muito o rim do paciente, determinando, inclusive, insuficiências renais obstrutivas, né? Então, porque danifica muito, a hidronefrose faz com que haja uma dilatação importante e afilamento cortical, uma hidronefrose mais prolongada, tá? Gente, infelizmente, eu acabo, mais claro que num serviços mais simples, que os pacientes não têm acesso realmente à saúde de forma digna, né? A gente acaba vendo o paciente perder rim, porque não tem acesso à saúde, porque eles têm cálculos, coisas simples de serem resolvidas, com passagem de duplo J, ou então com cirurgias, mas eles não têm acesso, tá? E acaba a gente vendo esses rins realmente sendo perdidos, o paciente entrando em insuficiência renal por causa obstrutiva, por causa de cálculos, tá?
outra tomografia. A gente tem outra tomografia aqui, e essa outra tomografia, ela já está num corte mais baixo, né? Num corte axial mais baixo, certo? E esse corte axial mais baixo está vendo uma partezinha do rim direito e só o restinho do rim esquerdo. O que que a gente está vendo no trajeto do ureter, gente? Uma litíase também à direita. Perfeito. Então, quando a gente olha esse paciente aqui, que tem uma hidronefrose acentuada, a gente identifica no nosso paciente qual é a causa, tá certo? A causa é uma litíase no trajeto do ureter, no terço proximal do ureter direito, tá certo? O que é fornecido aqui desse cálculo? No laudo de tomografia? No laudo de tomografia é fornecido o quê? É fornecido o tamanho, tá? E é fornecido a densidade desse cálculo, tá? Gente, uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês é que esse exame, ele foi complementado com contraste, tomografia de vias urinárias com contraste. Por quê? Muito provavelmente, porque como esse paciente já tinha essa hidronefrose prolongada, uma hidronefrose que não era de hoje, né, não era uma hidronefrose aguda, acabou se optando logo por injetar contraste no paciente, porque achando-se que poderia ser outra causa que não o cálculo, tá certo? Poderia ser um tumor ureteral, tá certo? Poderia ser outra causa que estivesse levando a essa hidronefrose. Por que que eu sei que esse exame é com contraste, pessoal? Porque eu olho para a aorta, tá? A aorta na fase sem contraste, ela é hipodensa. Ela é preta, né? Ela é cinza, esse cinza mais escuro. Quando eu olho para a fase com contraste, os vasos, eles vão estar hiperdensos, com contraste dentro deles. Estão conseguindo perceber, gente, que essa fase aqui é com contraste? Sim? Cadê vocês, pessoal? Perceberam que esse exame aqui é com contraste? A aorta, né, A professora? gente olha para a aorta, tá contrastada, tá? Eu vou mostrar um exame para vocês de vias urinárias com contraste, para vocês verem essa diferença, tá certo? Hoje. Outro paciente, tá? Fica redundante, eu já mostrei isso para vocês, mas é porque realmente, para vias urinárias, quando é cálculo, a gente acaba sempre pesquisando nos rins, no trajeto do ureter e na bexiga, a causa da hidronefrose. Aqui, o que que a gente está vendo nessa tomografia? A gente está vendo a bexiga, tá certo? Do nosso paciente, tá? Com a parede bem fina, tá? Um líquido dentro dele hipodenso, o líquido no ultrassom, ele é na tomografia, ela é hipodensa, tá? E na topografia da JUV direita, a gente vê esse cálculo, tá? Gente, às vezes, a gente precisa saber se o cálculo está impactado na JUV ou ele está solto dentro da bexiga. O que é que vocês imaginam que a gente pode fazer com o nosso paciente? Quando a gente tem um cálculo, esse daqui ainda está no terço distal do ureter, entrando na bexiga. Mas, às vezes, a gente já vê o cálculo dentro da bexiga, por dentro dessa paredezinha da bexiga, nessa topografia. E a gente tem que falar para o nefrologista ou para o urologista se está impactado ou não, se o cálculo está parado ali na JUV, ou ele já está solto dentro da bexiga do paciente. Qual é a manobra que eu posso fazer por tomografia para ter certeza que aquele cálculo está impactado, gente? O que é que vocês acham? Alguma ideia? Mudar a posição, será que o cálculo mudaria de posição? Perfeito, Raul, é essa a resposta, tá? No ultrassom, como o exame é dinâmico, a gente pede para mudar de posição lá na hora, né? Eu peço para o paciente virar de um lado, virar do outro, né? Ele fica de decúbito lateral, direito ou esquerdo, sobre a meu pedido, né? Sobre minha direção. E quando a gente está na tomografia, a gente pede para o paciente virar o decúbito, tá certo? E faz uma nova aquisição só da pelve. O paciente vai fazer o exame, tomografia em geral é em decúbito dorsal, tá certo? Quando a gente tem suspeita de cálculo na JUV e a gente quer ter certeza se o cálculo está ou não impactado, a gente faz um exame com o paciente com decúbito ventral. Perfeito, Raul. Lucas, você respondeu, pede para o paciente urinar. Para a tomografia não vai adiantar muito, porque se ele urinar, poderia até ajudar, mas ainda poderia ter uma dúvida se ainda continuasse na mesma localização, tá certo? Então, o melhor mesmo é pedir para o paciente virar o decúbito, tá certo?
Então, continuando, outra alteração que motiva exames de imagem para os rins é a hidronefrose, tá certo? Que é a dilatação da pelve e dos cálculos, né? Que pode ser classificada em leve, moderada e acentuada. Aqui a gente viu hidronefrose leve, tá certo? Que ainda está dilatando mais a pelve renal, se estendendo um pouquinho para a cálice. Aqui a gente viu uma hidronefrose extremamente acentuada. Por que que ela é acentuada? Porque ela já está comprometendo afilando o córtex renal, tá certo? A gente consegue diferenciar se a hidronefrose é aguda ou crônica por exames de imagem, acaba a gente já conseguindo diferenciar. Por quê? Porque uma hidronefrose acentuada, que já dá afilamento cortical, a gente sabe que aquela hidronefrose é crônica, para ter causado aquela alteração toda no rim do paciente, tá certo? Então, aqui eu já imagino que seja uma hidronefrose crônica, tá? A gente sabe, como a gente já comentou para vocês, os pontos de causas de hidronefrose por cálculos, né, que é a JUP, o cruzamento dos vasos ilíacos no terço médio mais ou menos do ureter e na JUV, e a TC é padrão ouro para avaliação de hidronefrose, tá? O que que a gente está vendo aqui nesse paciente? Tem até um asterisco que parece um cálculo no meio da pelve do paciente. O que que a gente está vendo aqui nesse paciente, gente? Hidronefrose. Uma hidronefrose, tá certo? Essa hidronefrose, ela já é de moderada para acentuada, porque quando a gente olha para o córtex renal, tá certo? A gente já tá vendo que tem afilamento, tá? Então, a hidronefrose que já tá comprometendo também esse rim do paciente. Gente, outra alteração que motiva muito, 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 tanto vocês vão fazer esses exames, né, se forem ultrassonografistas, radiologistas, quanto vocês vão pedir muito esse exame, que são os cistos renais. Eu falei para vocês que a gente ia conversar sobre eles, tá? Os cistos renais, eles são em pacientes com 50 anos extremamente comuns. Metade da população com 50 anos pode apresentar cistos no exame de imagem, nos rins, tá certo? Gente, é muito comum. E esses cistos, a gente precisa diferenciar eles se são cistos renais simples ou se são cistos complexos. Por quê? Porque cistos renais simples não vão ter nenhuma alteração para o paciente, tá certo? E muitas vezes, eu tenho certeza que, eu tô vendo aqui a carinha da Maria Débora, alguém vai perguntar para ela, ao longo da vida dela, como acadêmica ou como médica, que fez um exame e veio cistos renais, tá certo? E ela precisa ter uma orientação adequada para o paciente dela, para o amigo, para o familiar, tá certo? Porque isso gera muita ansiedade para os nossos pacientes, visto que é uma patologia extremamente comum, mas se for cisto simples, não tem prejuízo nenhum para o paciente, não pode virar tumor, não pode virar nenhuma alteração grave, tá? A gente consegue diferenciar cistos renais simples de cistos renais complexos, tá certo? Os cistos renais simples são o quê? Formações líquidas, com paredes finas, tá certo? E paredes regulares. Podem ter raros septos finos, para ser cistos simples, tá certo? Isso não tem nenhum problema. Esses cistos, normalmente, eles estão no córtex renal, tá? Mas eles podem ser também na região ali piélica, tá? E os cistos complexos, professora? Cistos complexos são quem? São cistos de paredes espessadas, são cistos com irregularidades parietais, são cistos com septações, são cistos com calcificações, são cistos que o conteúdo não é um conteúdo líquido, é um conteúdo espesso, tá certo? E eles podem ter componente sólido também na parede, então eles podem ser sólido cístico, tá certo? Tem um componente sólido. Esses cistos, eles podem estar associados aos complexos à hemorragia, a processo expansivo e a infecções. Quando a gente identifica no ultrassom do nosso paciente cisto simples, a gente coloca no laudo, cisto simples no rim esquerdo. Não precisa investigar esse paciente, não precisa investigar. É isso que precisa ficar claro. Não precisa, para por aí, tá? O paciente precisa acompanhar os exames dele normal, sem nenhum problema. Vamos chegar lá, Lara, sobre as biópsias dos cistos complexos. Essa é a pergunta que a gente precisa responder aqui para vocês. E os cistos complexos, o que a gente precisa fazer? A Lara pergunta, cisto complexo vai biopsiar? E o cisto complexo, quando a gente identifica cistos complexos no ultrassom de vias urinárias, a gente precisa pedir uma tomografia para eles, tá certo? Uma tomografia com contraste. Uma tomografia sem contraste não vai ajudar, porque eu preciso ver se esses cistos têm realce, se ele tem componente sólido, tá certo? Então, a gente precisa pedir uma tomografia com contraste para definir se a gente vai precisar biopsiar ou não, tá certo? Quando a gente vai
volto já para aqueles slides, tá? Quando a gente pede a nossa tomografia, identifiquei cisto simples. Na ultrassom, faço alguma coisa? Não. Identifiquei cisto complexo, que é um cisto de parede espessa, ou um cisto com múltiplos septos em permeio, um cisto com calcificação, ou um cisto com nódulo sólido, o que que eu faço? Eu faço um pedido de tomografia de vias urinárias com contraste para investigação do cisto complexo. E o radiologista vai identificar esse pedido e vai fazer o quê? Ele vai fornecer uma classificação, tá certo? Que é essa classificação aqui que eu trago aqui para vocês, que é a classificação de Wozniak, para vocês terem entendimento e conhecimento o que essa classificação ajuda, tá? Essa é uma classificação tomográfica que foi estendida para ressonância magnética. Essa classificação aqui não é usada em ultrassom, e ela é uma classificação tomográfica que pode ser estendida para ressonância magnética, para avaliação de cistos complexos, tá? Então, aqui, tá? A gente está identificando 4 tipos de Wozniak, certo? Porque o Wozniak 1, certo? Ele é um Wozniak do cisto simples. 4 tipos que eu falo de cistos complexos, tá certo? O cisto complexo, o cisto Wozniak 1 é o cisto simples, o cisto Wozniak 2 é o cisto que pode ter algumas alterações, uma septação ou microcalcificação linear. O Wozniak 2, ele não tem tendência à magnetização. Tem o Wozniak 2F, tá? Que ele tem 50% de chance de ser maligno, e o 2F não, 3, e o Wozniak 4, que é 100% de chance de ser maligno, e a gente vai conhecer as diferenças entre esses cistos. E a classificação tipo 2, ela se ramifica em 2F. A 2F é quem? É o cisto que nem é 2 e nem se enquadra no 3, e a gente vai identificar quem são esses cistos. O 2F, o F é de follow. O que significa? Eu preciso acompanhar esse meu paciente com tomografia de abdômen e pélvico com contraste. Então, caso o meu paciente, ele vá para uma tomografia de vias urinárias com contraste e a gente identifica um cisto simples, ele vai sair como um cisto Wozniak 1. 2. Quem é o cisto Wozniak 2? É um cisto que pode ter um septo, é um cisto que pode ter uma calcificação linear fina, tá? E é um cisto que pode ter uma alta atenuação. E essas lesões, elas são uniformes, menores do que 3 centímetros. Eu consigo classificar em 2. 2 tem algum risco de malignidade? Nenhuma, tá? O cisto 3, né? O Wozniak 3 é um Wozniak que tem realce, tem espessamento irregular da parede, tá certo? A gente vai classificar esses com Wozniak 3. E o Wozniak 4? O Wozniak 4 é aquele que tem componente sólido dentro dele, componente sólido realçando. 3 e 4, respondendo para você, esse cisto complexo, o 3 e 4, eu preciso fazer o quê? Biópsia nele, tá certo, Lara? Então, o nefrologista que recebe um exame de tomografia de investigação de um cisto complexo com Wozniak 3 e 4, ele vai o quê? Para biópsia, tá certo? Desse cisto, tá? Então, o Wozniak 3 tem 50% de chance de ser maligno e o Wozniak 4, 100% de chance de malignidade, tá? E o 2F? O 2F é um cisto complexo, sim, é um cisto complexo que precisa ser acompanhado, né? E esse cisto é o que não se classifica nem no 2, nem no 3, tá certo? É um cisto que a gente fica na dúvida se ele tem realce pelo contraste, pode ter um mínimo realce na parede, tá certo? Podem ter septações, mas não são septações grosseiras, irregulares, tá? Então, a gente precisa acompanhar um cisto com alta atenuação, um cisto hiperdenso, mas que tem um tamanho maior que 3 centímetros, eles classificam no 2F. E o que o nefrologista vai fazer, ou o urologista? Ele vai pedir nova tomografia para acompanhar. Conclusão é que, vi cisto simples no ultrassom do meu paciente, eu digo para ele para ficar tranquilo. Vi cisto complexo, eu peço uma tomografia de vias urinárias com contraste. Para quê? Para que o radiologista me forneça qual Wozniak daquela lesão, tá certo? Esse Wozniak varia de 1 a 4, tendo a ramificação do 2, que é o 2F, tá? O 3 e 4 são cistos que precisam o quê? De biópsia. Prosseguir investigação diagnóstica ou auxílios da lesão, por exemplo, se for um Wozniak 4, né? Eles vão decidir esse tratamento de forma adequada. Por quê? Porque o 4, ele já tem 100% de chance de malignidade, então eles vão planejar esse tratamento, né? E o 2F? O 2F eu vou fazer um follow do paciente, um acompanhamento. Deu para entender, gente?
Joia. Então, voltando para cistos renais, isso a gente falou de cistos isolados, cistos únicos, não são cistos múltiplos, tá certo? Mas eu tenho certeza que vocês já ouviram falar que existem as doenças policísticas renais, tá certo? A doença policística renal compreende uma doença que dá cistos múltiplos de dimensões variadas no parênquima renal. O paciente, em geral, tem história familiar positiva e ele pode estar já num quadro de insuficiência renal por causa dessa doença policística renal. Aqui, gente, eu vou ver múltiplos cistos, são rins de tamanhos aumentados, com múltiplos cistos renais, tá certo? Acometendo esses rins. Essa doença policística renal, ela pode ser autossômica dominante ou autossômica recessiva, tá? A doença policística recessiva, ela é uma doença mais da infância, tá? É rara e pode ter achados hepáticos, são cistos hepáticos também, tá? Associado. E a doença policística renal do adulto, ela é autossômica dominante, pode ter cistos bilaterais, tá? A função renal pode estar preservada no diagnóstico, tá? Está associado com cistos hepáticos, cistos pancreáticos, cistos no pulmão e cistos no baço, a gente também pode encontrar, tá? Aqui, a gente tem uma tomografia, tá? Uma tomografia sem contraste. Essa tomografia não foi para avaliação de cisto, especificamente, mas o que a gente tem no rim direito desse paciente, gente? Como é que vocês descreveriam? Tem uma imagem, uma formação. Ela é hiperdensa ou hipodensa? Estou me referindo à imagem no rim direito, toda essa imagem aqui. Joia, então eu tenho uma formação ou imagem hipodensa na cortical do rim direito, tá? Uma volumosa imagem, né? Ela é bem grande. Gente, aqui nesse exame, a gente está conseguindo ver calcificação dentro dessa imagem? Não. A gente está conseguindo ver septações nessa imagem? Também não, tá certo? Entretanto, a tomografia no sem contraste, tá? A tomografia no sem contraste, ela não ajuda a identificação de cisto simples, porque a gente ainda fica na dúvida se isso daqui seria um cisto simples. O ultrassom, ele é melhor para avaliar se tem septações em permeio ou não. Se tivesse o contraste, a gente mataria que era puramente um cisto simples. Não tendo contraste, o ultrassom é melhor, tá certo? Então, o que a gente iria laudar aqui nesse exame? A gente iria falar que tem uma volumosa formação hipodensa na cortical do rim direito, medindo tanto por tanto, tá? Sem calcificações, de aspecto indeterminado ao estudo sem contraste, provavelmente, devendo estar provavelmente relacionado a um cisto simples, tá? Mas, para bater o martelo, precisa do contraste por tomografia. Outro exame, gente, aqui é um outro exame de tomografia, o que é que vocês estão vendo nesse paciente? Primeiro, um axial ao nível dos rins, rim esquerdo e rim direito, tem contraste ou não tem contraste? Tem contraste, tá? Eu vejo a aorta diferente da cava, que tá aqui do lado, é uma fase precoce, né, uma fase mais arterial, então tem contraste dentro da aorta, e o que a gente tem aqui dentro, o que a gente vê nesses rins? Nesse rim, perdão, no rim direito. Dois cistos. Isso, perfeito. Mas alguém poderia me falar, e alguém poderia me perguntar, professora, por essa imagem aqui, eu posso achar, deixa eu só trocar aqui o ponteiro, pessoal. Acompanha aqui comigo na tela. Eu posso achar que isso daqui é um cisto, e eu posso achar que isso aqui é outro cisto, e esse daqui é a separação entre eles, né, existente. Mas não, a Lara, ela viu dois cistos, já a Thaís, ela viu um cisto e a continuação aqui dele com a septação hipermeio. Joia, gente, as duas respostas para essa única imagem que eu trouxe para vocês é que pode ser dois cistos separados, como pode ser um cisto grande, né, lobulado com a septação hipermeio. O que poderia me diferenciar uma coisa ou outra? Eu consegui descer e subir esse exame na tela, tá? Se eu conseguisse subir, descer, mudar para o coronal, mudar para o sagital, eu conseguiria falar para vocês se isso daqui são dois cistos ou um cisto grande com septação, tá? Tá aparecendo mais dois cistos, certo? Entretanto,
não vai mudar muito para o paciente, porque a gente falou que um cisto, né? Perdão. Um cisto pode ter uma septaçãozinha em permeio e ele não deixar de ser um cisto Bosniak 2, lembra? Mas com o exame todo sendo visto aqui, a gente conseguiria ver se é ou não um cisto simples, 2 cistos simples ou um cisto com septação, certo? Deu para entender o que eu quis trazer aqui? Porque no caso, como a imagem é parada, é estática, a gente gera essa dúvida. Eu concordo com as meninas que responderam. A gente já falou sobre isso, aqui é para conhecimento, porque receber uma tomografia, depois de ter feito tantas avaliações, tantas aulas de imagem, e receber um exame de imagem de algum paciente de vocês ou familiar, e com a classificação de Bosniak, e a gente não ter conhecimento do que essa classificação representa, não é isso que eu quero de vocês, tá certo? A gente não deve sempre pensar que sempre é o especialista que tem que orientar tudo para os nossos pacientes. A gente já pode ter mesmo que eu seja cardiologista, eu posso receber um exame de tomografia do meu paciente e ele pedir uma orientação. Ah, doutor, recebi um exame e eu sei que eu preciso de nefrologista, mas o senhor já pode me adiantar alguma coisa? Você não vai interferir na conduta do especialista, mas ter noção do que aquilo representa, a gente precisa ter, né? E quanto mais se a gente for trabalhar num posto de saúde, que os especialistas são difíceis ainda nos dias de hoje, tá certo? Então, a gente precisa ter uma orientação, e até para acalmar o coração do nosso paciente, né? Ou dos nossos familiares, tá? Pielonefrite. Oi, Thaís. Oi, queria só pedir para a senhora repetir como é que a gente diferencia a hidronefrose aguda da crônica. Então, a hidronefrose, a gente consegue diferenciar pelo exame de imagem se ela é aguda ou crônica, se ela já está determinando o afilamento cortical, certo? O hidronefrose aguda, ela pode até dilatar cálices, ela ser acentuada, mas ela não vai dar afilamento cortical, ela não vai dar prejuízo daquele rim, tá certo? Então, a gente vai ver uma dilatação importante, que com o decorrer, se não for resolvido, tá certo? Ela vai dar afilamento cortical. Tá certo, entendi, obrigada. Certo? Outra causa de procura para exames de imagem, tá certo? Que leva o paciente a fazer exames de imagem, são dores lombares relacionadas à pielonefrite. Qual é o quadro clássico, né, de pielonefrite, gente? O quadro clássico de pielonefrite é aquele paciente que apresenta febre, calafrios e Jordano positivo, né? Que é aquela punho-percussão do dorso do paciente na altura dos rins, que leva o paciente a sentir dor, né? Então, ele pode ter Jordano positivo unilateral ou bilateral, dependendo da hidronefrose ou da pielonefrite ser unilateral ou bilateral, tá certo? Essa é uma infecção comum, né? Comum também em paciente gestante, tá certo? Então, a gente tem que lembrar que a pielonefrite existe e são causas até de pedido de exames de imagem. A pielonefrite, por si só, é um diagnóstico que pode ser clínico e junto com exames laboratoriais, né? Mas e aí? Quando é que ela merece fazer uma avaliação por imagem, tá? Os exames de imagem, em geral, eles são reservados para pacientes que não estão respondendo à antibiótico terapia em 72 horas. A gente precisa avaliar alterações estruturais e funcionais para avaliar necessidade de intervenção naqueles pacientes, porque a gente sabe que a pielonefrite, ela pode complicar. E ela pode complicar com o quê, gente? Ela pode complicar com abscessos renais, né? Então, por isso o motivo de fazer exame. Na prática, gente, o que a gente vê é que muita pielonefrite, mesmo no início do quadro, ela vai para exame de imagem, tá certo? Mesmo ela já não tendo ainda começado uma antibiótico terapia, tá certo? E os médicos já pedem exame de imagem, mesmo suspeitando de pielonefrite, por quê? Porque às vezes o diagnóstico não está muito claro, às vezes eles estão na dúvida se é pielonefrite, ou se é um cálculo, ou se tem um cálculo associado à infecção, que nem a gente mostrou na imagem de ontem, lembra? Eu acho que foi até a Lara que respondeu, que a gente tinha um cálculo, a gente tinha hidronefrose, e a gente tinha borramento dos planos adiposos ao redor do rim, lembra? Então, tinha um cálculo obstrutivo, levando a hidronefrose, associado a borramento dos planos adiposos renais. Lembra? Era no TCC sem contraste que eu mostrei ontem. Então, às vezes, já no início da emergência na dor lombar, vai para uma tomografia, tá certo?
O ultrassom, ele não ajuda a diagnosticar a pielonefrite aguda em todas as vezes, tá certo? Porque às vezes a pielonefrite não dá alteração ultrassonográfica. As pielonefrites complicadas, com abscessos, tá certo? A gente já consegue, coleções perirenais, a gente já consegue identificar por ultrassom na maioria delas, tá certo? Por tomografia ideal, se a suspeita seja pielonefrite, que a tomografia seja com contraste, tá? Por que ela é com contraste? Porque tem uma alteração específica da pielonefrite, que eu vou mostrar aqui para vocês, que a gente bate o olho nessa tomografia com contraste, independente se o pedido é suspeita de pielonefrite ou não, a gente vai levantar a hipótese para o médico assistente, tá? Quais são os fatores de risco para o paciente ter pielonefrite? Obstrução, aquele paciente de ontem, ele tinha um cálculo, levou a hidronefrose, estava obstruindo e levou a infecção. Refluxo vesicoureteral também é uma das causas, né, um fator de risco para o paciente ter pielonefrite. Cálculos, né, levando à obstrução. A diabetes também, ela predispõe o paciente a ter pielonefrite. Imunossupressão, gravidez, infelizmente as grávidas têm muitas pielonefrites, né, e cateterismo intermitente também podem levar o paciente a ter pielonefrite, tá? A pielonefrite, na TCC em contraste, como eu falei para vocês, ela não mata o diagnóstico, tá? Lembra que ontem a gente sugeriu o diagnóstico, a gente não matou o diagnóstico que era pielonefrite, com aquele borramento barra densificação das alterações perirenais, da gordura perirenal, mas a TCC sem contraste, como a gente viu ontem, ela pode até ajudar, vendo os cálculos, vendo a hidronefrose, vendo o gás no rim, né, a pielonefrite, tem umas delas, dependendo do germe causador, elas podem formar gás, podem levar a hemorragia também, e ter calcificações. A TC com contraste é o exame ideal para pielonefrite, porque ela vai ver áreas de realce, menor e maior no parênquima renal, que a gente chama isso de nefrograma estriado. Se vocês pegarem um exame de imagem e tiver escrito nefrograma estriado, a gente já sabe que são áreas de menor e maior realce no parênquima renal relacionados à infecção desse rim, que é chamado de pielonefrite, tá? Para não ficar em aberto, eu vou mostrar para vocês o que é esse nefrograma estriado, tá? Isso é patognomônico da pielonefrite. Marília. O que a gente tem aqui? Gente, a gente tem uma tomografia, vocês não já estão mais vendo a aorta contrastada, porque isso daqui é uma fase, já que o contraste já saiu dos vasos arteriais, tá certo? Contraste, a gente está vendo ele nos rins, tá? O que é que vocês estão vendo aqui nesse nosso paciente? O que vocês conseguem olhar para esse parênquima renal? Eu vou voltar para uma tomografia que o rim esteja normal, tá? Olha essa tomografia aqui, olhe para esse rim aqui, né? A gente consegue ver o córtex realçando e a gente consegue ver a região dos cálices não realçando, certo? Vou voltar lá para o nosso paciente, que tem um nefrograma estriado. O que vocês conseguem ver aqui nesse paciente? Conseguem ver alguma diferença daquele outro? Escreva um termo que vocês conseguirem perder. Fala. A Lara está falando que tem perda da diferenciação costomedular. O que mais? Gente, aqui a gente consegue descrever, no semestre passado, o pessoal falou, e eu gostei desse termo que ele usou, que na radiologia, que eles usaram, que na radiologia a gente usa muito esse termo. Eles falaram que tinha um borramento, tá certo? O Lucas colocou, parece que tem umas estrias, tem um borramento, tá certo? Então, o que a gente vê, tá certo? A gente vê isso daqui, vamos voltar lá de novo para comparar, tá? A gente tem uma imagem do parênquima renal, tá certo? A gente tem a imagem do parênquima renal e a gente vê os cálices, mas eles não vão até a periferia do rim do paciente, tá certo? A gente não vê até a periferia essas áreas hipodensas, concorda? Quando a gente vai no exame que está alterado, que tem esse nefrograma estriado, o que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber essas áreas, né, essas estrias, que vão até a periferia do rim. Do outro lado, do mesmo jeito, tá certo? Isso aqui são áreas de maior e menor realce no parênquima renal, tá certo? Isso daqui é típico, esse borramento, tá certo? No parênquima renal com áreas de maior e menor atenuação, isso aqui é tipo da
pielonefrite, tá? Isso daqui a gente chama de nefrograma estriado bilateral, tá? Até nesse rim a gente já tá conseguindo perceber que tem borramento também da gordura ao redor, a gordura ela é bem pretinha, tá? A gente tá vendo um borramento, ele tá ficando aqui cinza. Isso é da infecção, isso é da inflamação, tá certo? Que acabam cometendo a região ao redor do rim. Vocês conseguem perceber isso, gente? Então, olhei para essa tomografia. Se eu mostrar para vocês essa tomografia em outra data, tá? Vocês olharem para mim, vão dizer assim, professora, tem alguma coisa alterada nesse parênquima renal, tem umas estrias indo para região da periferia do rim, isso daqui é o nefrograma estriado, tá certo? Que pode ser unilateral quando a pielonefrite é unilateral, tá certo, gente? Ou bilateral, como nesse paciente. Outra coisa aqui que a gente pode ver, isso, Thais, vai aparecer assim na pielonefrite. O que acontece, só um minuto, Lara. O que acontece é que a pielonefrite, ela também pode se mostrar com complicações. Quais são as complicações que a pielonefrite pode ter? Ela pode ter abscessos renais, ela pode ter coleções. Aí a gente vai ver mais coisa. A gente vai ver líquido aqui, áreas de coleção, áreas heterogêneas cheias de líquido, que são os abscessos ou as coleções. Certo, Thaís? Vai, Lara, pergunta. Professora, esse aumento da densidade na região medular é por conta do contraste ou da infecção? Da infecção. Ah, tá. Gente, aí o que a gente chama a atenção? É porque que passou, eu não lembro exatamente, não lembro quem foi que perguntou, se era patognomônico, pronto, a Marília, isso daqui é patognomônico, nefrograma estriado de pielonefrite. O que pode fazer diferença? O que poderia dar uma estria também, tá certo? Só que uma estria mais única, né? As complicações, Davi, voltando, né? As complicações podem ser os abscessos ou as coleções perirenais, tá? Aqui eu não tenho complicação nesse exame, né? Como é que a gente veria coleção? Coleção é líquido, né? A gente veria líquido perirenal, tá? Ou um líquido formando já numa região do parênquima renal, por exemplo, formando debris dentro, que são os abscessos, tá? Então, a gente poderia já ver essa complicação, que também poderia ser visto por ultrassom. Nessa fase que tá aqui, gente, a pielonefrite, em geral, a gente pode até ver o rim normal, acredita no ultrassom, e não chamar atenção por ultrassom, certo? Beleza, se a gente conseguir ver alterações no ultrassom, nessa fase aqui que a pielonefrite está sem complicação, a gente vai ver aumento da ecogenicidade, áreas heterogêneas assim, mais com aumento da ecogenicidade e áreas de baixa ecogenicidade, sabe? Um borramento também no ultrassom. Aí o que eu ia falar para vocês, como a Marília perguntou, isso daqui é patognomônico? Sim. O que poderia também causar estria, tá? No rim do paciente, indo em direção ao córtex, só que não teriam várias estrias assim, um do lado do outro, uma região em cunha que a gente chama, tá? A isquemia renal, tá? Por de alguma forma o paciente tivesse uma isquemia focal aqui no rim, tá certo? Ela apareceria como uma área também de não realce pós-contraste, mas ela não seria múltipla, tá certo, Marília? Ela seria única, então não chamaríamos de nefrograma estriado, tá? Joia? Então, vamos voltar. Como eu falei para vocês, a TC para pielonefrite, ela é melhor que seja com contraste, para a gente identificar esse nefrograma estriado, tá certo? A gente tem tipos, né, de pielonefrite, a pielonefrite enfisematosa, enfisema gás, né? Então, a pielonefrite que produz gás, que o germe é produtor de gás, né? É uma infecção necrotizante grave, ela é bem associada com pacientes diabéticos mal controlados, e nesses pacientes, fora tudo isso que a gente está vendo, né, a gente pode ver gás no parênquima renal. E gás, gente, gás na tomografia aparece como o quê? Como áreas hipodensas, né? O gás, ele é preto na tomografia, tá? O ultrassom pode identificar um rim aumentado, um rim de diabético. Ele é um rim que pode estar aumentado, o rim da pielonefrite também, tá? Com focos gasosos no parênquima e no sistema pielocalicinal. Gente, o gás, ele não é muito bem visto por ultrassom, tá certo? Mas a gente vê
se for bem volumoso, a gente consegue ver. E na TC? Na TC, a gente vê esses focos gasosos bem fáceis, que são essas áreas hipodensas dentro do parênquima renal. A gente pode ver como é necrotizante, vai ter necrose bastante, a gente vai ver coleções já nessa pielonefrite. É uma pielonefrite bem grave, tá? E vai ter nível líquido dentro, vai ter líquido dentro dessas coleções, tá? A pionefrite é uma emergência, né, uma emergência urológica, que é pio de pus, né, e nefrite uma inflamação. Então, é uma pielonefrite que complicou com pus se acumulando ali no sistema coletor, tá certo? Esse sistema coletor, ele vai estar dilatado, tá? Infectado. Por exemplo, lembra aquele paciente que a gente viu ontem? A gente tinha uma calcificação, que era um cálculo no ureter, dando hidronefrose e dando pielonefrite associada, que a gente viu pela TC sem contraste, que era aquele borramento, tá? Se não resolver aquele cálculo, se aquele cálculo não mexer, ele continuar impactado lá, com a evolução, aquela pielonefrite pode evoluir e complicar. Ela complicando, ela pode dar o quê? A pionefrite, que é pus dentro do sistema coletor. Gente, lembrar que toda infecção urológica que ascende para os rins, pielonefrite, são infecções graves, que o paciente pode ficar séptico, tá? E a pionefrite é uma sepse urológica grave. Precisa a gente identificar isso, tá certo? Por quê? Porque precisa fazer um tratamento logo imediato, não só com antibiótico terapia. Eles precisam ver se drenam esse rim do paciente para tirar essa infecção mais grave, tá? E no ultrassom e na TC, a gente vai ver o quê? A gente vai ver uma dilatação, hidronefrose, com nível. A gente vai ver o líquido espesso, que é o pus embaixo, tá certo? E a gente vai ver o anecóico em cima, que é o líquido da urina ali acumulada, tá? E a pielonefrite xantogranulomatosa? A pielonefrite xantogranulomatosa é um processo granulomatoso crônico e também destrutivo, tá certo? Que é resultante de uma resposta atípica em algumas infecções bacterianas, tá certo? Do trato urinário. O que é que vai ter? Nesses pacientes, a gente vai ver vários nódulos, tá certo? Na tomografia, e tá mais associado com cálculos coraliformes, tá? Que vão dar essa pielonefrite xantogranulomatosa. Aqui, mostro para vocês mais uma vez a alteração. A alteração são essas estrias que estão indo em direção à periferia, borrando, né, o parênquima renal, tá? Bilateralmente, tá? Isso daqui é o nefrograma estriado típico da pielonefrite. Deu para entender, gente, sobre pielonefrite? TC, então, se a suspeita é pielonefrite, TC de vias urinárias com contraste, certo? Por último, para rim, a gente tem outra causa de pedido de exame, que são os tumores renais. Tumor renal, ele consegue ser avaliado por ultrassom? Sim. Mas ele sempre precisa de complementação? Sim. Tá? Esses tumores renais, eles precisam de complementação com TC com contraste ou sem contraste? Com contraste, perfeito. Não é suspeita de cálculo, então a tomografia é com contraste. A gente tem um diagnóstico de tumor renal, em geral, quando as lesões são pequenas, eles são um diagnóstico incidental. O paciente vai fazer ultrassom por qualquer causa, uma dor abdominal, uma pedra na vesícula, uma dor epigástrica, ou então uma dor na fossa ilíaca direita, e acaba na investigação do ultrassom abdominal, identificando um nódulo renal, para a sorte dele, né? Que a gente sabe que os tumores renais, dependendo de qual etiologia, de qual histopatológico seja, eles são tumores graves. Então, se ele for um diagnóstico incidental e ele ainda é pequeno, tem um tratamento, e esse tratamento vai ser instituído logo, tá? A minoria desses tumores, eles são diagnosticados por causa da tríade clássica, que é o quê? Hematúria, uma massa palpável e dor no flanco. É a raridade os tumores chegarem a esse ponto, tá certo? 85% desses tumores, eles têm um diagnóstico histopatológico, que são os carcinomas de células renais, tá certo? Que é o famoso CCR, tá? Existe tumor benigno de rim? Existe, tá certo? E esses tumores benignos de rim, o mais comum é o angiomiolipoma. Os cistos renais, né, simples, eles não deixam de serem tumores benignos, tá? E que são extremamente comuns, eu falei para vocês que 50% da população acima de 50 anos, tá? Pode ter um cisto renal,
e não ser nada, ser um tumor benigno, né? Aqui, a gente tem outro diagnóstico de tumor renal benigno, tá? Que é o angiomiolipoma. Anjo de vaso, mio de músculo e lipoma de gordura. Como ele é um lipoma, ele vai se apresentar na tomografia, isso. Perdão, eu quero primeiro falar do ultrassom. No ultrassom, como imagem hiperecóica, tudo que é formado de gordura para a gente no ultrassom, ele se apresenta como hiperecóico, branco no ultrassom, tá certo? E na tomografia, os angiomiolipomas, dependendo da quantidade de gordura que eles tenham, tá? Eles podem ter uma densidade baixa, certo? Dependendo de qual a quantidade, né? Como eu falei para vocês. Eles são presentes entre a 4ª e 6ª década de vida. Pacientes que têm diagnóstico de esclerose tuberosa, que é uma doença neurológica, tá? É uma síndrome, né, na verdade, que dão túberes no sistema nervoso central. Eles dão também muitos angiomiolipomas pelo corpo, inclusive angiomiolipomas renais, tá? Então, se eu vi vários angiomiolipomas, eu tenho que lembrar da esclerose tuberosa, mas provavelmente o paciente já tem esse diagnóstico de esclerose tuberosa e ele faz um ultrassom, uma tomografia para avaliar os rins dele. Tumor maligno. Tumor maligno, como a gente já conversou, o mais comum, com certeza, tumor de células renais. Desse CCR, que é células renais, o mais comum é o de células claras, certo? Esse tumor, ele se apresenta como uma massa expansiva, hipervascular e heterogênea, que pode ter calcificações, tá certo? 25% desses tumores, gente, já tem metástase no diagnóstico, tá? Vão pedir tomografia para ele? Sim, tá certo? A tomografia, em geral, ela é suficiente? Sim, tá? Ela consegue avaliação, se esse tumor, ele tá invadindo vasos renais, tá? Para o médico poder planejar, tá? Essa cirurgia do nosso paciente. Como a gente já falou, o mais comum é o carcinoma de células renais, tipo células claras, é uma lesão hipervascular, ela é heterogênea e pode conter calcificações. 25% já tem diagnóstico com metástase, e onde é que essas metástases estão? Essas metástases mais comum para linfonodo, para fígado e para pulmão, tá certo? O segundo tipo de carcinoma de células renais é o papilífero, tá? Que é o segundo mais comum, e ele que vai diferenciar na tomografia, que ele tem menos realce, tá? E ele pode ser bilateral e multifocal. Gente, propriamente dito, na tomografia, a gente vai dizer que tem um tumor renal, e a gente vai lembrar que o diagnóstico principal é o CCR, mas fazer essa diferenciação perfeita, se é um ou outro, só o histopatológico que faz, tá? Vou mostrar uma imagem para vocês e volto já para os outros slides. O que vocês estão vendo aqui nessa tomografia com contraste? Estou vendo que é com contraste porque estou vendo aqui a aorta torácica, tá? Uma partezinha dela contrastada. O que vocês estão vendo nesse exame, gente? Um tumor em rim esquerdo, né? Um tumor no rim esquerdo. O que a gente está vendo? A gente está vendo uma massa, certo? Heterogênea, com realce pós-contraste. Por que a gente sabe que ela é heterogênea? Porque eu tenho áreas hiperdensas de realce e áreas sem realce. Não estou vendo calcificação por essa imagem, tá? Mas é uma massa heterogênea no terço inferior do rim esquerdo. Gente, quando é que eu chamo de nódulo, quando é que eu chamo de massa? A gente tem esse corte para massa, tudo que é acima de 3 centímetros. E muito provavelmente aqui, essa daqui, já é uma massa que ela é maior do que 3 centímetros, certo? Então, ela é disforme, ela tá deformando o contorno inferior do rim esquerdo, tá? Parece não tem invasão para vasos, que os vasos, eles emergem aqui do hilo renal, então não tem invasão para massa. Então, dependendo do que esse paciente tenha, se ele tem ou não tem a metástase para linfonodo, para pulmão, o urologista vai programar a cirurgia desse paciente, tá certo? Voltando. Muito provavelmente ali a gente está diante de um tumor de células claras, né? Um CCR, carcinoma de células renais de células claras, que é o subtipo mais comum. Joia. Existe outro tumor? Sim, o de células transicionais, que ele é o segundo tumor mais comum. Tem o CCR, que é o primeiro, depois de células transicionais. O CCR, ele é dividido em dois, células claras ou o papilífero, tá? E o carcinoma de células transicionais, ele é um tumor que ele é de acometimento, tá? Do urotélio. Então, ele é um tumor que a gente vai ver em ureter e em bexiga. Sabe aquele paciente que fuma de longa data e começa a apresentar hematúria? Uma hematúria, e a gente vai
e pede para esse paciente o quê? Um ultrassom. Ultrassom para avaliação dos rins e avaliação da bexiga. Quando a gente vai, a gente flagra um tumor de bexiga, certo? Esse nódulo na bexiga, ou essa massa na bexiga, tá? Que está causando esse sangramento nesse paciente tabagista, é mais comum a gente pensar que é um tumor de células transicionais. O meu paciente, ele tem essa hematúria, não é a hematúria. Isso, mas, Lara, eu concordo que vai fazer cistoscopia, mas de antemão eles não vão partir logo para a cistoscopia, certo? Primeiro eles vão pedir ultrassom, mas a tua resposta é certa, né? Eles vão pedir ultrassom, a gente vai avaliar a bexiga do paciente, viu se tem nódulo ou se não tem. Se tiver nódulo, parte para a cistoscopia. A cistoscopia é um depois, certo? Aí o paciente é tabagista, idoso, com hematúria. Fiz ultrassom, não identifiquei nada. A gente tem que lembrar que esses tumores também acometem quem? O ureter, tá? E lembra que eu falei para vocês que o ureter, ele é muito bom de ser visto, os tumores mais de ureter, mais em ressonância magnética. Você faz a tomografia, não identifica nada de alteração. Continua investigando o paciente, se ele persistir com essa hematúria, sim, continua. Se você estiver suspeitando mesmo de tumor, o que é que você faz? Faz uma ressonância, certo? Para pesquisar esses tumores na parede do ureter. Gente, existe linfoma para rim? Existe sim. O linfoma renal primário, tá? Ele é um linfoma não Hodgkin, né? Difuso de células B. O linfoma não Hodgkin, a gente sabe que ele é mais comum ser de células B, tá? Eles podem ser lesões sólidas, bilaterais, que acometem até 3 centímetros, que chegam até 3 centímetros. E existem linfoma secundário de rim? Sim, tá certo? É um linfoma que vai ter acometimento também do rim, tá? Mas ele vai ter linfonodomegalias associadas, né? Esses pacientes que têm linfoma, tá? A gente pode ter também essas lesões sólidas bilaterais acometendo o rim, como a gente pode ter umas massas meio heterogêneas que não são bem definidas, tá? Não é muito comum, né? O CCR é muito mais comum. E por último, a gente vai falar de tumor de Wilms. O tumor de Wilms é uma massa mais comum na faixa etária pediátrica, né? O paciente vai ter em torno de 3 a 4 anos, né? E é mais comum que seja unilateral. E ela vai se apresentar como o quê? Uma massa sólida, heterogênea, grande, né? Vai ter extensão para os vasos renais, pode ter extensão para cava, até para átrio, tá, gente? Então, o diagnóstico de tumor de Wilms é um tumor, assim, bem agressivo, porque ele já vai ter invasão, tá certo? Das estruturas adjacentes, tá? Lembrou da faixa etária pediátrica, lembrou de tumor renal, tá certo? É lembrar de tumor de Wilms. Trago outra tomografia para vocês. E aí, gente, o que é que você nessa tomografia com contraste? Olha aqui a aorta contrastada, tá? Cadê vocês? Perfeito, o Rodrigo já respondeu. É uma massa no rim direito. Tem áreas de maior, mais hiperdenso, levemente hiperdenso, e tem áreas de menor, tá certo? Então, é um nódulo heterogêneo que não realça tanto quanto esse outro, né? Se a gente comparar o realce do rim com o realce da massa, essa massa tem áreas de realce, tá? E essa massa aqui tem áreas de realce menor, tá certo? Então, quando a gente falou, lembra que o CCR tem 2 tipos? Um é o células claras e um é o papilífero. Lembrar que aqui realça menos é o papilífero, mas isso a gente não vai entrar nesse método, que é mais do patologista. A Ana Luísa pergunta, por que o rim esquerdo não pode ser visto, tá certo? O rim esquerdo pode ter ficado num plano diferente. Nesse corte, tá, Ana Luísa? A gente fez só uma imagem, o rim esquerdo pode ter ficado num plano diferente, tá certo? Por isso que a gente não tá vendo. Ou então até o paciente pode ser nefrectomizado, já tirou o rim esquerdo por causa de outro tumor e está acompanhando e apareceu no rim direito. Mas é muito bom você ter visto isso, porque aqui nessa imagem, como ela é estática, eu não consigo te provar nenhuma coisa nem que outra. Nem que o rim tá aí, nem que o rim não tá, né? Gente, a fonte continua o mesmo, certo? Eu vou parar a aula aqui porque eu quero mostrar um exame para vocês verem essa diferença de tomografia com contraste, certo?
A aula não terminou, eu vou mostrar daquele jeitinho, alguém liga o microfone dizendo que tá vendo, tá certo? Mas antes disso, alguma dúvida sobre o que a gente já comentou até agora? Certo. Pronto. Gente, estou apresentando, vocês estão vendo? Sim, dá para ver. Pronto. Gente, toda tomografia, toda tomografia com contraste, ela sempre é precedida pela fase sem contraste, tá certo? Então, não precisa vocês pedirem uma tomografia sem contraste e uma tomografia com contraste. É o mesmo exame e eu vou bater na tecla ao longo desses 8 semestres que a gente está junto, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, eu tô vendo a fase sem contraste. Por que que eu sei que é sem contraste? Eu tô vendo a aorta, tá? Aqui, a aorta saindo tronco celíaco, mesentérica superior, tá? Mas eu não tô vendo contraste, tronco celíaco e mesentérica superior saindo sem contraste, tá? E os outros vasos também passando, os vasos renais entrando aqui, nada com contraste. Consigo avaliar os rins do paciente numa tomografia de vias urinárias sem contraste? Consigo avaliar, para avaliar se tem calcificação ou se tem algum nódulo já que me chama a atenção, ou alguma imagem que eu possa suspeitar de um cisto. Consigo avaliar o trajeto do ureter, consigo ver o ureter, não é só o trajeto, né? Tá aqui de um lado e do outro, vocês estão conseguindo acompanhar com esse marcadorzinho aqui azul, tá? A gente tá vendo o ureter de um lado e do outro, tá? E num ureter que não é dilatado, ele sempre tem essa topografia de estar em cima da musculatura do pescoço, tá? E a gente consegue acompanhar eles até embaixo, apesar de ser bem pequenininho e ter alça aqui no meio, tá? A uma hora a gente pede, concordo com vocês, e a gente vai para a bexiga. Esse paciente não encheu a bexiga adequada, tomografias de vias urinárias precisa ser com bexiga bem cheia. Venho lá de baixo, tá? A juve, ela é póstero inferior, então a juve está de um lado e do outro aqui nessa mesma topografia, tá certo? Esse exame não está alterado, tá? Então a gente acaba não vendo nada de alterado nesse paciente. Aqui, o que que a gente tem? Tem calcificação em trajeto de ureter? Não, tem calcificação em região de vaso, tá? Por isso que a gente está vendo esse flebóide, tá? Lembrar que a tomografia, a gente consegue fazer janelamentos diferentes. Aqui eu estou em janelamento de partes moles, eu posso, por um toque de botão, mudar para osso, para olhar o osso do paciente. Então, aqui eu estou vendo coluna do nosso paciente, não é o nosso foco, é só para vocês verem que existe o janelamento tomográfico, tá? Consigo mudar para a janela, por exemplo, também de pulmão. Ah, eu estou suspeitando que o paciente tenha gás no abdômen, tá? Estou suspeitando que ele tenha gás no abdômen, né? Então, eu posso mudar para janelamento e ver que o gás está onde? O gás está dentro de alça. Eu não tenho nenhum gás fora de alça, tá? Então, eu não tenho pneumoperitônio nesse paciente. E olha como a janela de pulmão, ela é boa realmente para ver pulmão, tá? É uma redundância, mas só mostrar para vocês. Vou voltar de novo para a janela de partes moles, que é a janela de abdômen. Então, essa daqui é sem contraste, eu vou para o corte coronal dela, e tá aqui o exame, tá aqui os rins do nosso paciente perfeitamente sendo vistos, tá? Os uretés de um lado e do outro, ó, aqui saindo, descendo, né? É muito linda a tomografia, né? Consegue mostrar isso tudo bem direitinho, tá? Aí eu vou pro lado e consigo perceber que tem as fases com contraste, tá? A gente divide em 3 fases com contraste, a primeira fase, que é a fase arterial, a gente tem a segunda fase, que é a fase venosa, e a segunda fase, que é a fase tardia ou excretora, tá certo? Aqui a fase com contraste, a gente está vendo aqui o exame do paciente, certo? E a gente está vendo agora os rins com contraste. Gente, olha como a gente consegue perceber esse rim bem melhor, a gente consegue perceber o parênquima, a gente consegue perceber
a região dos cálices renais, a gente consegue perceber melhor o ureter. Concordo como fica mais bem visto, tá? O que aqui a gente perderia na fase com contraste? Ficaria um pouco difícil a gente saber se ele tinha cálculo ou não. O que a gente faz? A gente começa avaliando pela fase com contraste, tá? O ureter tem dilatação aqui na pelve? Não tem dilatação, a gente já tinha visto no sem contraste, certo? Tá sendo fácil ver os uretés? Não melhorou ainda de ver o ureter continua pequenininho e fininho, né? Mas aqui eu tô na fase de olhar para rim, para ver se tem algum nódulo, se tem algum cisto, não tem. Mudo para a fase venosa. Vamos ver se a fase venosa melhora alguma coisa pra gente, tá? Eu vou para a fase venosa do paciente e eu já tô vendo que o contraste saiu mais do parênquima, tá certo? E o contraste entrou mais nos cálices, né? Então, nessa fase, eu consigo ver alterações no parênquima também renal, tá? Mas não tem nada de nefrograma estriado, não vejo nenhuma estria, certo? Tá tudo sendo bem visto. Vamos descer lá para a bexiga do paciente. Ela continua vazia, porque o exame tá sendo feito com exames, o paciente sem ter enchido a bexiga, tá? E agora, gente, olha como fica legal na fase tardia, que é 5 minutos depois de ter injetado o contraste, a gente tá vendo o quê? Aqui, o contraste, aonde o contraste está sendo já excretado pelo rim. E olha aqui, a gente vendo os uretés bem direitinho, vocês estão conseguindo acompanhar agora perfeitamente, né? Os uretés descendo aqui cheios de contraste. Olha aqui onde é que a juve é anatomicamente, posterior inferior, e a bexiga, chegou o contraste dentro da bexiga, tá certo? Então, gente, cada fase do contraste, ela é muito boa para avaliação de uma certa estrutura, tá certo? Em cada órgão. Ó, os uretés aí descendo, tá? Só por curiosidade, tá aqui o sagital. E aí, pessoal, alguma dúvida? Não, tudo certo. Tranquilo, professor. Ótimo. Então, agora a gente vai dar um intervalo, né? Vocês querem voltar às 3h40 ou querem voltar daqui 20 minutos? Pode ser daqui 20 minutos, né? Todo mundo tá de acordo, gente? De a gente dar um intervalo de 20 minutos, que nem teria sido... Sim, 20 minutos, melhor, professor. Tá, joia. Então, aqui no meu computador são 15h22, 15h02, a gente bota 15h22, tá certo? Ok. Pronto.